Bom, então vamos para outra, então. Vamos fazer uma outra pergunta, tá certo? Pode ser? Sobre Jesus histórico e Jesus bíblico, né? Eu acompanho algumas postagens do Sabino, não tenho tempo, obviamente, de acompanhar tudo, e ele diz, né, com todas as letras, ele pode me corrigir se eu estiver errado, que a ideia dele não é questionar a ideia de um Jesus histórico, né, propriamente, mas o foco do Sabino seria avaliar o Jesus bíblico, né? Então ele faz essa distinção aí, tá? Então, para ele o Jesus bíblico não existiu, né? Do contrário, ele seria um cristão, né? Porque admitir que o Jesus bíblico existiu, do ponto de vista de Jesus ali que faz milagres, né? Que ressuscitou e tudo mais, é uma própria confissão de que ele é um cristão. Então ele não é cristão, obviamente ele vai questionar o Jesus conforme relatado ali nos evangelhos. Então, eu queria saber o seguinte, né? Se o Jesus bíblico ele foi inventado, como essa invenção ela prosperou de uma forma tão estarrecedora, né? Primeiro, se a gente considera que os textos dos evangelhos e as próprias cartas de Paulo já estão sendo escritas, as cartas de Paulo, de acordo com o consenso acadêmico, foi escrita na década de 50, né? Ou seja, 20 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, é um tempo relativamente curto, considerando o fato de que existia ali ainda, provavelmente, inúmeras testemunhas oculares que poderiam desmentir todas aquelas histórias ali envolvendo a cristandade. Né? O cristianismo e as falas de Paulo, Jesus ressuscitou, nós vimos, temos testemunha disso. Ora, o ambiente ali para criar uma história parece, ao meu ver, bastante improvável. Mas eu queria ver aí a opinião, para não me estender muito aí. Queria que ele me explicasse como é que o cristianismo cresceu tanto e quais são as razões dos apóstolos terem inventado essa mentira. Tá, é só uma coisa, o Álvaro, como você usou 13 minutos, eu vou dar 13 então para você me responder, para ficar proporcional depois no final os dois terem. Fica à vontade aí, o tempo dele, não tem problema. Beleza. Você quer começar, Sabino? Vamos lá. A respeito da sua pergunta, Álvaro, da mesma forma assim que Moisés foi eternizado, filho. É a mesma coisa de Jesus. Moisés é para o judeu até hoje. Quem foi testemunho ocular de Moisés? Quem foi? Quem esteve mais próximo lá de Moisés? Ninguém, né? Mas Moisés não é defendido até hoje? É. Até os escritores neotestamentários defenderam. Até hoje os judeus também defendem Moisés. A mesma coisa são os cristãos. A construção lendária não depende do alavancamento das testemunhas. Assim como Moisés é um conto lendário, da mesma forma é Jesus. Isso se perdura, porque vai passando e propagando. Por quê? Porque existem duas palavrinhas chamadas fé e crença. Ou você acredita ou você não acredita. O problema não é acreditar. O problema é provar. Aí é outros 500. Então, hoje, eu lido com a comprovação e não com a crença e a fé, por mais que eu a tenha, tá? Não sou ateu. Então, sua resposta é, da mesma forma que Moisés é defendido até hoje, da mesma forma que existe dos judeus com a Torá defendendo a pessoa de Moisés, assim como Jesus lendário da Bíblia também defendeu Moisés. Não há problema algum nisso. É crença e fé. Você passou a palavra? Já vai ser a minha resposta já? Direto? Vai colocar o tempo aí? Beleza, eu vou reiniciar aqui. Tá, pode ir. Na verdade, eu fiz várias perguntas, né? Então eu peço até desculpas aí, porque eu coloquei um monte de perguntas em cima, mas tudo bem. A principal pergunta que eu fiz aqui é qual a razão dos discípulos eles terem inventado essa história, levando em conta o fato de que eles poderiam ter sido desmentidos e desmascarados facilmente, levando em conta que o espaço-tempo era muito curto, né? Entre uma coisa e outra, tá? No caso de Moisés, ainda poderia surgir o argumento seguinte, olha, os judeus poderiam dizer, olha, você não pode me desmentir, porque a história faz tanto tempo, né, que fica até difícil saber se é verdade ou não. Ali, com Jesus, é diferente. Por que é diferente? Porque o espaço-tempo é menor e provavelmente existiam testemunhas que viveram dentro do contexto de Jesus que poderiam desmentir aquilo. Então, não faz o menor sentido essa sua comparação. Porque no caso de Moisés não há testemunho ocular, no caso de Jesus há. Esse é o ponto que eu queria falar. Você está entendendo? Então, já temos literatura cristã muito cedo falando de Jesus, 20 anos apenas, isso sem considerar o fato de que Paulo já está fazendo referência a uma tradição que ele havia recebido anos antes, que ele estava escrevendo na década de 50. Né? O que jogaria o cristianismo o quê? O conhecimento que ele tem do cristianismo para anos muito anteriores ao momento que ele está escrevendo, ou seja, o que ficaria ainda pior para os céticos. Você está entendendo? Então, a comparação, ao meu ver, que você fez, não faz o menor sentido, porque em relação a Moisés não há testemunho ocular e Jesus, no caso de Jesus, há.
Então, a testemunha ocular é muito importante. Tem um cara, Shane Wright, o nome dele, que é um cara, um historiador que estuda sobre a origem dos mitos, né, o direito romano, e ele fala sobre isso. Ele não é um cristão, ele é um cético. Ele fala que há uma tendência natural dos mitos eles se desenvolverem em um espaço-tempo muito maior, quando justamente as testemunhas já não estão lá para desmentir aquelas histórias. Então, eu acho que há uma distinção muito grande entre uma coisa e outra, quando a gente considera, né, quando faz essas comparações, entendeu? Então, outra coisa que eu perguntei é, o que é que os apóstolos ganharam com isso? Né? Em termos materiais, o que é que eles ganharam? Perseguição? Fome? Nudez? O que mais? Você vai dizer, mas tudo isso foi inventado, né? Bom, a gente pode discutir isso também, a natureza das perseguições do ponto de vista histórico também, né? Temos documentação sobre isso. Podemos discutir as documentações. Posso falar sobre Tácito, né? Se há consubstanciação histórica para o que Tácito falou, estou pronto para discutir isso. Né? Os documentos bíblicos e extrabíblicos, o testemunho dos primeiros cristãos, aí você vai dizer, mas a maioria é cristão. Bom, isso para mim é irrelevante. Né? É irrelevante porque a mensagem estava sendo pronunciada de todo modo. E eles não tinham nada, principalmente ali os primeiros cristãos, né? Cristãos ali do contexto de Paulo, Pedro, enfim. Eles não tinham nada, cara, a ganhar com uma mentira dessa. Né? O que é que ele ganhou em termos materiais? Dinheiro, casa, carro? Não, a tradição me mostra o contrário, né? Mas, enfim, então eu daria essa resposta aí. Perfeito. Beleza. Você passou a vez já? Ou... Álvaro, tá. Álvaro, se você quiser uma resposta precisa, me pergunte, faça uma única pergunta, eu explico, eu faço a segunda, explico. Se você me fizer 10 perguntas, não vai dar, filho, tá? Tá bom. Fica muito complicado. Se for um pouco mais didático, melhora, tá? Se for mais didático, melhora. Vamos lá. Você perguntou novamente, vou lhe responder novamente. Da mesma forma, Moisés não teve testemunho ocular e está aí perdurado até hoje. Ok, mas você falou assim, testemunha ocular. Mas Moisés não teve testemunha ocular. Aí você pergunta, Jesus, quais foram as pessoas que foram testemunha ocular de Jesus? Os personagens bíblicos. Os personagens bíblicos. E perdura-se até hoje. Assim como os testemunhos oculares de Moisés foram os companheiros dele, Josué e tantos outros. Você quer mais uma nação? Uma nação diz ter sido testemunho ocular, as pessoas acreditam até hoje. A mesma coisa é Jesus. Tá? Então você tem essa problemática aí a respeito de testemunho ocular. Aí tem um problema. Se as testemunhas oculares de fato existiram, olha que interessante isso. Por que Paulo não falou a respeito dos milagres da ressurreição de Jesus, do que aconteceu? Por que os outros evangelistas não trataram sobre isso? Digo mais. Lucas, quando escreve o seu evangelho, Lucas vai pegar as informações aqueles que foram testemunhas oculares dos fatos. Por que Lucas não falou dos corpos dos santos que ressuscitaram, já que Lucas pegou a informação com as testemunhas oculares, Álvaro? Que testemunha ocular é essa aí, filho? Que Lucas vai escrever o seu evangelho? Vai depender das testemunhas oculares e Lucas não retrata nada disso no seu evangelho? O maior milagre da humanidade, que é a ressurreição coletiva de corpos. O sol escurece, o véu do templo se rasga, os corpos dos santos saem dos seus devidos sepulcros e só Mateus registra, Marcos não registra, João não registra, Lucas não registra e foram testemunhas oculares, né? Que testemunhas são essas, Álvaro? Que foram companheiros daquele período e ninguém mais registrou isso, a não ser Mateus. Você pode me explicar que testemunhas oculares foram essas? Vou passar a palavra para o Álvaro, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, o texto que fala sobre a ressurreição desses mortos aí é justamente Mateus, né? Apenas. De todos os evangelhos é Mateus, né? De fato, os outros autores não falam. Mas vem cá, quem te falou que os judeus iriam acreditar em Jesus necessariamente se visse ele fazendo um milagre? Isso é mentira, porque a tradição judaica diz o contrário. Deuteronômio diz, olha, se um falso profeta fizer milagres, mesmo que ele faça milagres, não vá diante deles. Deuteronômio fala sobre isso. Ou seja, já há uma resposta de Deus para os judeus dizendo o seguinte, olha, se um falso profeta fizer milagre, não siga ele. Ou seja, os judeus entendiam Jesus, principalmente ali os fariseus, entendiam Jesus como um falso profeta. Então, mesmo que eles vissem Jesus fazendo um milagre, quem te falou que eles iriam acreditar? Né? Isso é a primeira resposta que eu te dou. Sobre Mateus, de fato é um tema bastante complexo, eu não sou teólogo, né?
Eu sou historiador, não sou teólogo. Porém, há muitas possibilidades interpretativas para o texto. O texto pode estar falando de uma ressurreição simbólica, e mesmo que não fosse literal, né? Fosse literal, a minha primeira resposta já é suficiente. Né? Ou seja, os inimigos de Jesus contemplando o milagre, isso não significa dizer que eles iriam recepcionar aquele milagre. E ainda existe uma outra resposta a isso. Uma resposta de cunho político, de interesses políticos. Né? Ou seja, você tem que entender que as castas sacerdotais do judaísmo, eles tinham algo a preservar, né? Ou seja, o dinheiro, os seus status e tudo mais. Né? Então, recepcionar Jesus como verdadeiro profeta significaria que eles, ou pelo menos alguns deles ali que poderiam ter visto aquilo, eles teriam que abandonar tudo aquilo. Né? Então, eles poderiam ali estar presos também ao dinheiro, ao poder, ao status, como acontece até hoje, meu amigo. Como acontece até hoje. Tem gente que troca a família por dinheiro. Tem gente que troca filho por dinheiro, meu querido. Né? Então, isso te surpreende em quê? Porque isso, para mim, não surpreende. Né? Aí você diz, mas as testemunhas, outro ponto que você citou, as testemunhas eram cristãs. E daí, qual é o problema? Por exemplo, qual é o único autor que registra ou fala sobre Sócrates, por exemplo? É o seguidor dele, é os seguidores dele. Isso significa que ele não existiu? Ou seja, se a gente for usar essa tua lógica, então a gente vai ter um problema com a própria antiguidade, porque os principais expoentes da antiguidade são relatados por aqueles que estavam próximos a ele ou que eram seus seguidores, o que é uma tendência natural. Tem um cara que você deve conhecer, um historiador chamado David Flusser, que ele fala que existe uma tendência dos movimentos, né, religiosos, onde o seu líder máximo é relatado justamente pelos seus seguidores. E aí você poderia falar sobre o islamismo, né, como exemplo disso, falando ali de Maomé. As principais evidências que temos de Maomé vêm de quem? Dos seguidores de Maomé. Os principais que falam sobre Platão, eu já falei, né? O Sócrates, perdão, vem dos seguidores dele. E assim a gente poderia citar inúmeros autores, tantos antigos como contemporâneos também, onde aqueles que registram sobre ele são justamente os seus seguidores. E daí, qual é o problema? E outra, você tem que entender que esses seguidores em algum momento se converteram. Você vai me dizer que eles sempre foram cristãos? Não. Eles se converteram. Por que eles se converteram, meu amigo? Me diga. Por que eles se converteram em um ambiente tão hostil? Sendo perseguido por império? Sendo perseguido por judeus? O que é que eles ganharam com isso? Até agora você não me respondeu. Aí você segue tentando comparar com Moisés. Moisés não tinha testemunho ocular. É totalmente diferente. Com Jesus, provavelmente tínhamos. Embora, no que pese a idade média deles, né, fosse menor que a nossa, estamos falando de 20, 10 anos, cara. Né? Paulo já está fazendo referência a uma tradição anterior ao momento que ele está escrevendo. Aí você vai dizer, não, mas ele inventou isso. Beleza, me diga por que ele inventou. Né? Qual é a razão deles terem criado essa religião? Né? Então, com todo respeito, né, respeitando a sua eloquência, a sua sabedoria, eu acho que são respostas que não me satisfazem. Sabia o tema. Fala. Da mesma forma que os muçulmanos criaram a sua religião. Da mesma forma que os espíritas criaram a sua religião. Nós não temos só o cristianismo, não, pessoas que defendem, não. Os muçulmanos também. Foram testemunhas oculares de Mohamed, de Alá. Não, mas estão aí. Crença e fé, meu filho. Chama-se crença e fé. Os espíritas, os orixás, alguém presenciou orixá? Alguém presenciou Xangô, Oxóssi, Oboloê, Omolu, Yansan? Ninguém. Mas tem crença do mesmo jeito. Então, para defender uma religião, não precisa ter sido testemunho ocular, basta acreditar. Isso é religião, é crença e fé, filho. Mas quando eu lhe perguntei das testemunhas oculares, você saiu pela tangente. Rápido e simples. Só não articula a cabeça, por favor, porque aí fica complicado, tá? Até agora eu não estou articulando nada, desprezando a sua fala. Então, eu exijo respeito na mesma proporção que eu estou lhe respeitando, tá bom? Então, o que acontece? A mesma coisa, testemunhas oculares. O maior, veja bem, o maior milagre da humanidade, Álvaro, maior, ressurreição dos mortos. E você, não foi Jesus quem fez isso. Não foi Jesus quem restou os mortos dos seus túmulos. Jesus estava morto. Morto, Jesus estava na cruz. Morto. Você tem que colocar que foi o Deus Todo-Poderoso que rasgou o véu. Houve o eclipse. Houve terremoto. E os corpos dos santos saíram. Aí os historiadores do primeiro século, nenhum deles, Álvaro, nem Flávio Josefo, nem Suetônio,
nem Tácito, nem Diocácios, nem Plínio Jovem, nem Plínio Velho, ninguém falou a respeito de uma ressurreição coletiva no ato da morte de Jesus. Que raio de testemunhas oculares são essas? Que ninguém escreveu sobre isso. O maior milagre da humanidade. E nem Paulo. Paulo dedicou uma carta, 1 de Coríntios, capítulo 15, só sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo também não falou dos corpos dos santos que foram ressuscitados. Quer falar de outro milagre da humanidade? Vamos falar da concepção virginal de Jesus. Quem mais escreveu cartas foi Paulo. Em nenhum momento Paulo tece um comentário a respeito do nascimento virginal de Jesus. É um milagre isso. A concepção sem a parte do homem. Concepção pelo Espírito Santo. E onde estão os demais escritores? Em suas cartas, tratando do nascimento virginal de Jesus. Por que Marcos não foi procurar saber disso? Por que João também não? E Paulo, que escreveu suas cartas, também não? Que testemunhas oculares são essas? Ou seja, dos milagres que poderiam convencer, não foi convencido. Apesar que você falou, mas Jesus fez milagre e nem todo mundo aceitou. Com certeza. Com certeza. Nem todos aceitam, pensando que está sendo comprado alguma coisa. Agora, o maior milagre que Jesus poderia ter feito, e com certeza, eu acredito que todos esperariam e aceitariam a pessoa de Jesus, porque Jesus deveria ter ressuscitado João Batista. Aí seria um outro grande milagre. Jesus convenceria os seus próprios discípulos, mas por que Jesus não ressuscitou? Já que Jesus tinha legado para os discípulos de João, ide dizer a João, o cego vê, os coxos andam, aos pobres anunciado o evangelho, e os mortos são ressuscitados. E quando Jesus recebe a notícia que João morreu, disseram para Jesus, mestre, João morreu. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega e sai de fininho. Ainda até brinco. Sabe por que Jesus não ressuscitou João Batista? Que seria o máximo, porque as pessoas já tinham perseguido João. Já tinham decretado a morte de João. Pensava que João era Messias, respondendo a sua pergunta. Por que as pessoas defenderam a construção de Jesus? Porque desde o Antigo Testamento vinha a profecia sobre o Messias. Desde lá dos profetas maiores e menores. Desde Qumran vem tratando do Messias. E Jesus se apresenta como Messias segundo os evangelhos. É por isso que isso se propagou facilmente, por causa de uma construção existente lá atrás. Por quê? Porque estavam debaixo de um jugo. E para libertar de um jugo tinha que ser o Messias. Por isso que defenderam unhas e dentes a pessoa de Jesus, porque Jesus prometeu como Messias que ele voltaria e reinaria e colocaria os seus 12 apóstolos sentados em 12 tronos. Por isso que vingou crença e fé. Mas por que Jesus não ressuscitou João Batista? Sabe por quê? Ressuscitar com a cabeça é fácil. Sem ela, aí é difícil. Muito obrigado. Vamos para a última rodada agora do Álvaro com o Sabino, depois vai voltar eu com o Sabino e antes disso eu vou responder superchats. Fala, Álvaro, você está mutado, eu te mutei enquanto o Sabino estava falando. Opa. É o que agora, Manzoli? Sua vez agora. Aí a sua consideração final, aí 10 minutos, depois 10 as minutos. considerações finais, Porque depois vocês podem recomeçar o debate daí, só para voltar depois comigo. Pronto, então, fechando essa primeira parte aqui, eu gostaria de dizer que as respostas não me satisfizeram, mas tudo bem, não tem problema. Ele fala aí que o cristianismo vingou porque existia uma ânsia do Messias, né? E, de fato, existia a expectativa do Messias no contexto judaico, mas a perspectiva de Jesus é completamente diferente, né? A maioria dos judeus não aguardavam Jesus dentro das características que Jesus se apresentou para eles. Então, ou seja, é completamente diferente isso aí. O Jesus que eles aguardavam era o Messias que eles aguardavam era um Messias político, queriam libertá-los ali provavelmente do jugo, da opressão dos romanos que estavam ali. A perspectiva de Jesus é completamente outra. E mesmo assim vingou. Então, não explica, cara. Ou seja, quanto mais você dá resposta, as suas respostas vão de contra você, né? Aí você fala, não, porque as outras religiões vingaram também. Só que tem uma vantagem em relação ao cristianismo. Ou seja, os escritos do cristianismo estão sendo já ali, né, sendo descritos em um tempo muito mais curto. Né? Muito mais curto, onde
há testemunhas oculares. Você diz, mas essas testemunhas eram cristãs. Já mostrei que isso é completamente irrelevante, porque nem sempre os cristãos foram cristãos, meu amigo. Você vai me dizer que Paulo sempre foi cristão. Você vai me dizer que Pedro sempre foi cristão. Você mesmo disse que Pedro era um surubeiro. Né? Então, meu amigo, não faz o menor sentido. Em algum momento eles não eram cristãos. E se tornaram. Por que eles se tornaram? Porque é uma questão de fé e não sei o quê. Cara, o contexto é outro. O contexto é outro. Ou seja, o que é que motivou eles a defenderem aquilo com unhas e dentes? O que é que fez com que eles acreditassem naquilo? Né? Aí você fala, Paulo não fala nada sobre o nascimento virginal de Jesus, mas isso significa dizer que ele era contra essa doutrina? Não, a gente não tem como saber, provavelmente não. Né? Porque ele admite que Jesus veio de mulher, né, antes de qualquer coisa, e ao mesmo tempo que Jesus era Deus. Tem até um hino que deifica Cristo em Filipenses. Né? Então, como é que um Deus que sempre existiu veio a partir de uma mulher? Obviamente, isso tem um contexto de milagre. Paulo reconhecia que havia um milagre ali. Embora, obviamente, eu concordo com você, nada nas cartas de Paulo fala sobre o nascimento virginal, como você vê nos evangelhos. Bom, mas isso para mim é irrelevante. Paulo estava muito mais preocupado em resolver questões problemáticas nas igrejas do que necessariamente falar sobre a vida inteira de Jesus. É a mesma coisa que eu fazer uma obra sobre alguém, né? E você exigir de mim que eu fale ou melhor, que eu faça uma obra sobre uma coisa que não tem nada a ver com biografia, né? Porque as cartas de Paulo não se trata de biografia, antes de qualquer coisa. É a mesma coisa que você exija de mim que eu faça uma carta voltada para a igreja e, ao mesmo tempo, você exija que eu faça uma biografia de um personagem. Não faz o menor sentido. Né? Ou seja, a temática, o propósito de Paulo era outro. E outra coisa, para fechar, Paulo, embora não tenha falado de forma tão semelhante como você quer, né, sobre a ressurreição de Cristo, quando se comparada aos evangelhos, em momento algum ele nega a ressurreição. Tanto é que ele fala, né, você sabe muito bem, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a base do cristianismo, que é a ressurreição, é admitida por Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todos. Isso era uma crença quase que comum entre os primeiros cristãos nos primeiros séculos. Óbvio, havia outras, né, alas do cristianismo, como os gnósticos, que apresentaram depois uma nova interpretação para a ressurreição, e eu estou apto e sei muito bem disso. Mas, de todo modo, ao meu ver, os seus argumentos, para mim, foram inconclusivos e não respondem nada. Certo. Agora, tem mais uma fala do Sabino, né? Sabino, você tem a última fala. Isso. Depois. Obrigado. Bom, toda a fala do Álvaro também sou incongruente, se não me convence de nada, apenas fala, e saiu pela gente várias vezes. Bom, é difícil. Os apóstolos eram cristãos? Só Paulo, filho. Que raio de cristão eram os 12 que ainda defendiam os rudimentos das leis judaicas? Não dá para entender isso, né? Se o sacrifício de Jesus foi perfeito, Álvaro, por que os apóstolos continuaram o sacrifício, filho? Que raio de cristianismo é esse aí que os apóstolos viviam? Difícil, né? Então, eu lido com fundamentação, tá? Não lido com achismo nem com crença. Então, para dizer se alguém foi cristão, Paulo. Porque é Paulo quem cria o cristianismo, não são os apóstolos. Tanto que os apóstolos foram considerados a seita do caminho ou a seita do Nazareno. Que as pessoas acreditavam ser um braço dentro do judaísmo. Entende agora? É Paulo quem cria o cristianismo. Volto. Quando vou indagar os apóstolos lá em Jerusalém, e aí, o que vai fazer? Amando que os tais se abstenham da carne e do sangue, isso é cristianismo? Da carne sacrificada aos ídolos, isso é cristianismo? Não, isso é judaísmo, filho. E da prostituição. Então, me desculpe, os apóstolos não eram cristãos. Eles eram judeus e viviam na prática da legalidade judaica. Tanto que quando Paulo tem um problema seríssimo, porque Paulo é o verdadeiro autêntico cristão que funde o cristianismo, é Paulo quem vai contra a lei de Moisés. É Paulo que foi contra a aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão. É Paulo. E quem quando chega em Jerusalém, é esse homem aí, que está pregando que a lei de Moisés não vale para porcaria nenhuma. E Paulo ensinou sobre isso realmente, Paulo pregou sobre isso, mas Paulo, infelizmente, se acovardou. E quando estava lá em Jerusalém, eu falei, ei, Paulo, tem algumas pessoas aí, meu filho, que estão para cumprir seus votos. Vai lá, faz o voto com eles, que tem que sacrificar animal, um monte de coisa, rudimento judaico.
para entenderem que você não é nada disso que estão dizendo de você. Que você ainda continua pregando os rudimentos de Moisés. Paulo faz o quê? Como um bom hipócrita, Paulo foi e fez sacrifício. Sem falar que a hora da oração que os apóstolos iam lá no templo, lá em Atos, início de Atos, era costume, a hora da oração a nona. O que existia na hora da oração nona? A hora do sacrifício. Isso é cristianismo. Jesus não foi o sacrifício perfeito? Não foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para expiar o pecado da humanidade? E agora os apóstolos continuam sacrificando? Que raio de cristianismo é esse? Tem coisa errada aí, Álvaro. Eu lhe respeito porque você é historiador, você mesmo admitiu que não é teólogo. Então, é difícil. É que você quer argumentar comigo, então eu estou tentando argumentar com você. Se você pedir para me discutir história, eu vou discutir história porque eu não sou historiador. Mas parabéns, você levantou alguns argumentos, entendo. Mas, infelizmente, deixa eu dizer, gente, quando eu estou falando alto aqui, isso é uma questão de eloquência retórica, viu, gente? De oratória. Não é porque eu estou nervoso, atacado aqui, não. E nem estou gritando também. Isso é uma forma de oratória e retórica, tá? Então, infelizmente, Álvaro, não, os apóstolos não eram cristãos. Os apóstolos eram judeus, continuavam na prática judaica. Quem procurou sair do judaísmo foi Paulo. Paulo, quem estava pregando contra a circuncisão, e até conseguiu, em prol dos gentios, chega lá em Jerusalém, ele discute com os judeus em Jerusalém a respeito que os gentios não precisavam se circuncidarem, porque adentraria ao proselitismo, a circuncisão era propícia para isso, né? Mas aí fala, tudo bem, então os gentios não vão se circuncidar, mas então só passe para aqueles Tiago, né? Escreve a carta para Paulo e Barnabé, que se abstenham da carne sacrificada, do sangue e da prostituição. Então eles colocam ainda rudimentos judaicos para os gentios. O que eles deveriam fazer? Não precisa nada disso, só basta acreditar em Jesus como seu único e suficiente Salvador e está tudo certo. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos. Nós não vemos isso. E se você falar de cristianismo, é pior. Por que eu falo de Paulo, que é ele quem funde o cristianismo? Porque Paulo foi o único que rebatizou pessoas que já eram batizadas. Onde já se viu isso? Atos capítulo 19. Em que sois batizados? No batismo de João. Aí Paulo vai lá e rebatiza pessoas que já eram batizadas. Jesus foi batizado por João. E o batismo que Jesus instituiu era para arrependimento e perdão dos pecados. E o que Paulo faz? Como autêntico cristão, Paulo muda o significado do batismo. Agora é para a morte e ressurreição de Jesus. Não é mais para arrependimento e nem perdão dos pecados. Que era isso que os apóstolos continuaram fazendo, hein? Lá em Atos, os apóstolos batizavam as pessoas para arrependimento e perdão dos pecados. Mas quem fez isso? João era cristão? Não! João não era cristão. Por mais que João batizou Jesus, João não era cristão. E Jesus segue o mesmo modelo do batismo de João. Aí vem o Paulo. Paulo, sim. Paulo é o autêntico cristão. Paulo é quem bateu de frente com a lei de Moisés. Eu tiro o chapéu para Paulo. Porque o Paulo ensinou muita coisa. Agora, a ressurreição de Jesus é uma verdade? Digo para você. Ele prova. Se é ou não, é o seguinte, Álvaro. Se ninguém ressuscita hoje, é porque Jesus não ressuscitou. Paulo escreveu, seus mortos não ressuscitam. Logo, Cristo não ressuscitou. Álvaro, não sei qual a sua idade hoje. Você tem mais de 30 anos? Sim. Beleza. Álvaro, eu espero que você viva até os 150, 180 anos, se Deus quiser, filho. Amém. Eu não estarei mais vivo, mas espero que você esteja. E aí, espero que um dia você veja uma autêntica ressuscitação e diga, Sabino errou aquele dia lá na live do Banzão, no dia 9/4, às 21h35. Mas você morreu aos 150, não vi ninguém ressuscitando. Então me desculpe, filho. Nem o seu Jesus da Bíblia ressuscitou. Porque a maior prova que Jesus ressuscitou é se os mortos, até hoje, eles ressuscitam. Obrigado. Certo, Álvaro, depois vocês continuam esse debate entre vocês, eu vou só pegar alguns superchats, aí depois volta o debate meu com o Sabino, tá? Aliás, Álvaro, eu vou só te colocar de novo no estúdio, e aí para votar o Helsen, tá? Valeu. Mas olha, eu só tenho mais 15 minutos, como eu te falei, viu? Tá, você quer então só para a última rodada, então, já que você não tem tempo, aí depois você aceita, Sabino?
Para mim, tranquilo. Deixa eu só ligar meu ventilador, porque aqui o negócio está esquentando aqui. Mas tranquilo, pode ser. Só um minutinho só. Beleza, então, continua então, Álvaro. Bom, como eu estava falando, é o que agora? É para considerações finais, não é minha, né? Era a consideração final, mas a última fala, então, no caso. Como eu falei, né? Eu Tem só mais... posso ficar... Espera só o então Sabino voltar. Tá, ele voltou, pode começar. Bom, então eu encerro aqui a minha participação. Eu gostaria de apenas frisar algumas questões que o Sabino falou no final. Ele levantou alguns argumentos que são interessantes, importantes, sobre os primeiros cristãos ali que guardavam, estavam presos dentro dos ditames da lei mosaica ainda. Eu, em momento algum, neguei isso, tá? Em momento algum, neguei isso. Eu falei que, no começo da igreja primitiva, houve um debate sobre isso. Mas debate entre pessoas que seguiam a Jesus, cristãos nesse sentido, porque seguiam Jesus. Né? Essas pessoas seguiam Jesus. Por que elas seguiram Jesus? Né? O que as motivou a fazer isso quando o contexto era completamente hostil? Judaísmo de um lado, perspectiva messiânica completamente diferente, perseguição de um império implacável. Ou seja, estamos falando do contexto histórico aqui. Um contexto completamente hostil, que em nada favorecia elas, para que elas permanecessem crendo naquilo, né? Ou tivessem inventado aquilo, né? Então, isso para mim é fundamental. E eu não neguei que há uma divergência entre cristãos. Aí você, não, mas eles guardavam a lei. Sim, os primeiros cristãos guardavam, mas eram cristãos. Em que sentido eram cristãos? No sentido de que eles reconheciam Jesus. Eles seguiam Jesus. É óbvio que existem cristianismos. É óbvio que existem interpretações sobre esse cristianismo, sobre o que Jesus falou, o que Jesus fez e tudo mais. Eu acabei de falar isso, eu citei os gnósticos, por exemplo, né? Obviamente, para mim, os gnósticos, eu sou um cristão, né? A minha perspectiva é completamente diferente da perspectiva gnóstica. Porém, eles tinham uma outra interpretação. Mas se consideravam também, né, cristãos ali, ou seguidores. Então, eu estou falando de um debate que existia dentro do cristianismo. Então, eu estou falando de pessoas que não conheciam Jesus, que não acreditavam em Jesus, que não tinham uma perspectiva messiânica aos moldes daquelas que Jesus se apresentou para eles, né? E mesmo assim creram. Você tá entendendo? Esse é o ponto. Aí o desafio final aí do Sabino, né? É sobre a ressurreição de Jesus. Cara, existem inúmeras experiências anedóticas relatadas por milhares de cristãos ao redor do mundo. Obviamente eu não vou ter como provar isso, porque são questões pessoais, de ordem pessoal. Eu sou historiador, meu ponto não é trabalhar com questões exclusivamente espirituais aqui. Mas o meu ponto é saber a origem do cristianismo. O que é que motivou? Né? E outra coisa, o historiador honesto, ele não descarta milagres. Tá? O historiador honesto, ele não vai descartar milagres. Ele simplesmente vai dizer o seguinte, olha, não está dentro do escopo da história sustentar que ressurreição ocorreu ou não. Né? Então, pode acontecer alguma coisa sem uma explicação científica? Pode. Né? E milhares de pessoas relatam isso por aí, né? Que viram milagres, né? Não necessariamente uma ressurreição, embora pessoas tenham relatado, né, atos miraculosos espalhados ao redor do mundo por aí, então, que fizeram elas se converterem ao cristianismo, inclusive, pessoas que odiavam o cristianismo. Cara, tem inúmeros relatos de terroristas do Estado Islâmico que odeiam o cristianismo e se renderam a Cristo. O que é que fez eles fazerem isso? O que é que motivou eles fazerem isso? Né? Ou seja, eles dizem que teve um encontro com Jesus. Eu vou dizer que ele está mentindo? Tudo bem, você pode dizer. Mas para ele não é mentira. Né? E aí? Aí eu vou dizer que as experiências individuais de todas essas pessoas que se convertem ao cristianismo, que odiavam o cristianismo, que não suportavam ver a menção de Cristo, e essas pessoas de repente se convertem, eu vou dizer que essas pessoas são picaretas? São doidas? Milhares são doidas. É complicado, não é? Então, eu acho que cabe um pouco de humildade da minha parte, da nossa parte como um todo, né? E dizer, olha, tudo bem, eu não acredito, mas cada um pense no que quiser e não de chegar a dizer isso é mentira, isso não acontece nunca. Eu acho que é uma postura um pouco orgulhosa, ao meu ver, não querendo atacar ninguém, não estou dizendo que o professor né? Mas eu discordo da opinião dele nesse aspecto aí. Então, como eu tinha falado para o Banzola, eu vou precisar me ausentar já, tá? Posso ficar aqui escutando os debates, mas até 10 horas, porque amanhã eu tenho trabalho. Valeu, Álvaro, muito obrigado pela participação. Sabino tem mais uma fala aí para responder o Álvaro, depois eu volto. Bom, Álvaro, eu respeito você como historiador, mas não, os discípulos acreditavam no messianismo de Jesus conforme o Antigo Testamento, filho, tá?
Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, ó, versículo 5, tá? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, quando você fala que os discípulos não acreditavam na perspectiva messiânica conforme o judaísmo, você está equivocado, tá, filho? Acreditavam sim, porque a prova está em Atos dos Apóstolos, tá? Eles aguardavam isso. Então, eles aguardavam que Jesus restauraria o povo de Israel, tiraria do jugo romano. Entende? Tanto que é o que foi aclamado para Jesus. Se tu és o Machia, desça aí da cruz e acreditaremos em você. Então, existia a perspectiva, sim, judaica na pessoa de Jesus. E, mais propriamente, os apóstolos acreditavam piamente que Jesus era o Messias, tanto que foi Pedro quem revelou para Jesus. Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, diz que é João Batista, Jeremias, ou um dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tu és o Machia, o filho do Deus vivo. Olha, Pedro, não fosse carne e sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Mas te digo uma coisa, ó, fica pianinho, hein? Não conta para ninguém que eu sou o Messias. Não conte para ninguém. Perspectiva, acreditava piamente, sim. Porque senão Pedro teria trazido a fala, tu és o Machia. Traria uma outra argumentação, menos que Jesus fosse o Messias. E quando chega na ascensão de Jesus em Atos, aí eles questionam, mestre, e aí? É agora que tu vai restaurar Israel? O que é isso? Isso é uma previsão lá do Antigo Testamento judaico da funcionalidade do que é o Messias. Jesus cumpriu isso? Não. Aí é onde se diz que Jesus cumprirá isso no tal do reino milenial de Jesus, onde Jesus governará como verdadeiro Machia, onde será reconstruído o templo novamente, porque essa é a função do Messias. Tá? Não, só estou colocando o texto. Mas agora, se você perguntar, mas Jesus foi o Messias? Lógico que não. Aí eu vou concordar com você, lógico que não. Porque a funcionalidade do Messias, ela é política e religiosa. E Jesus, em nenhum dos dois, cumpriu isso. Mas que a perspectiva era existente. Por isso que houve a propagação. Agora, você imagina a propagação de Paulo. Por que se perdurou o evangelho? E hoje, até hoje, Álvaro, por que as pessoas são cristãs? Agora eu te explico. Porque as pessoas esperam ansiosamente não provarem a morte. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que acontece depois que fecha os olhos, meu filho. E a Bíblia é um livro de esperança para isso. Porque o viver nessa terra não suficientemente sem saber o que acontece depois que a pessoa morre. E a Bíblia é um livro que procura inserir onde as pessoas acreditam que é verdade absoluta. Ah, que quando eu morrer eu levo a vida de santidade, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Por isso que as pessoas seguem. Por causa do medo, por causa da manipulação. E os apóstolos acreditavam piamente nisso, Paulo acreditava nisso. Que o abrir e piscar de olhos antes a última trombeta tocar, porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Paulo acreditava que não provaria a morte, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, capítulo 15, e a igreja de Tessalônica, capítulo 4. E os apóstolos perguntaram para Jesus. Imagine, e Jesus fez uma promessa para eles, que eles se sentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que é isso? Mensagem de esperança. Até hoje, Álvaro, se você trazer uma mensagem negativa, não tem uma alma sequer que fique uma religião. Se você só trazer desgraça, ódio, perturbação, não! Nenhuma religião vence com ódio. Nenhuma religião vence pregando guerra. Não! As religiões vencem pregando prosperidade, pregando saúde, pregando carinho, pregando atenção, pregando honra, pregando céu, arrebatamento. É isso, por isso que as religiões vingam hoje. Ficou claro agora para você, Álvaro? Como é que uma religião se sustenta? Pela positividade daquilo que se ensina dela e não a sua negatividade. Obrigado, Mazori.
Certo. Eu vou voltar ao meu debate com o Sabino, mas enquanto isso, eu falei que ia ler os superchats antes. Álvaro, fica aí só, se for ter até as 10, né? Tem 5 minutos, 10 minutos, então. Tem uns superchats aqui do Claudemir, que ele perguntou, Álvaro, se morrer por uma crença prova que ela é verdadeira, então as religiões falsas também viraram verdade quando mataram seus seguidores? Tenta responder em 3 minutos aí, para a gente se prolongar no debate. Não, a diferença está justamente no tempo em que Jesus se manifesta. Só posso fazer uma observação? Lucas, da mesma forma que eu entrei aqui na sua live respeitosamente, eu só queria saber por que o seu chat não é respeitoso com a minha pessoa, ou qual eu estou sendo com todos eles. Só queria entender isso. Mas o Sabino, teve uma live aí que o chat encheu de seguidor seu só me xingando também. Lucas, mas olha, eu estou falando ao vivo aqui. Nada justifica, nada é justificável. Eu esperaria que houvesse um moderador no chat para isso, porque eu não desrespeitei ninguém. Eu poderia muito bem ter saído da live porque eu estou sendo desrespeitado por pessoas que lhe seguem, e em nenhum momento essas pessoas foram banidas com falta de respeito à minha pessoa. Aí depois essas pessoas querem exigir o quê? Que eu seja uma pessoa moderada, que eu não fale nenhum palavrão. O que instiga as pessoas a faltarem com educação é as pessoas, quando faltam com educação, é minha pessoa. E até agora, que eu não faltei com educação, não falei nenhum palavrão. Eu estou vendo um monte de pessoas me ofendendo aí. Isso seria injusto, né? Isso não é bacana. Só uma dica, você não precisa considerar o que eu falo, mas todo debate que eu participo, eu nem vejo o chat. Eu coloco no chat privado só e nem olho, porque o chat é assim mesmo. Eles vão... Se não era para ter chat, você faz o chat reservado, sem chat. Entende? Existe a possibilidade. Existe. É só você colocar lá sem chat. Coloca privado. Aí só a gente debater e não tem chat. Assim como você coloca lá que as pessoas não comentem nos vídeos depois de renderizado. É o mesmo procedimento. Entendeu? Vou falar por chat aí, não ofender. E o que mais admira é que são crentes. É isso que mais me admira. É que são cristãos. São cristãos. Não sei que raio de cristãos são esses. Não sei que conduta é essa. Né? Me ofendem tanto, me dizem tanto a meu respeito. Não só tem um palavrão, não usei de ad hominem, que todo mundo aí esperaria. Educação eu tenho, mas para tipo de pessoas assim que não tem, eu não tenho um pingo de educação. Tá? Então, se vocês querem respeito, então dê respeito a partir de vocês que se dizem ser cristãos. Tá? Por gentileza. Muito obrigado, Manzoli. Tudo bem, eu só queria falar, não vou defender quem está ofendendo. Quem está ofendendo está errado e ponto. Mas eu também sou ofendido em canais ateus, até várias vezes já vi o público seu me xingar, então é uma coisa recíproca, né? Não é só aqui. Mas enfim, Álvaro, você quer continuar a resposta? Eu gostaria de responder, eu acho que eu lembro da pergunta, né? Se puder, tem como colocar na tela de novo? É que eu já tirei aqui, mas ele perguntou... Tá bom, eu tento lembrar. Porque outras religiões também têm o mesmo cristianismo, basicamente isso. Sim, ele está querendo dizer o quê? Que muita gente morre por outras religiões também, não é? Exato. Só que ele se esqueceu de um detalhe muito importante, que eu comecei, inclusive, o debate especificando isso aqui, não é? A questão das testemunhas oculares. Eu falei que o cristianismo ele tem uma vantagem considerável em relação às outras religiões nesse ponto, porque Cristo ele se manifesta, Jesus, né, se manifesta ali na década de 30, o seu ministério, estou falando do ministério dele, né? Na década de 40, 50, já existem pessoas que estão reconhecendo ele como um profeta, inclusive como Deus. Paulo já está falando dele usando termos que destacam a sua divindade, né? Como eu citei aqui Filipenses. Enfim, o tempo é muito curto. Você está entendendo? Para que inventar uma mentira numa proporção tamanha como esta, em um contexto completamente hostil, é isso que eu estou tentando destacar aqui, uma mentira dessa, ela cresça a esse ponto, né? Qual é a razão deles terem inventado isso, levando em conta todo esse contexto hostil? E aí eu apresentei quais esses contextos hostis que eu falei, não é? Que eu citei. Primeiro, o império, que subjugava os judeus naquele contexto, os romanos, que tinha a figura do imperador e que não aceitava alguém que concorresse com esse imperador. Aí Jesus vem e diz, olha, eu venho aqui para anunciar a vocês o reino de Deus. Tanto é que Jesus parou na cruz. Inclusive, alguns autores, James Dunn fala sobre isso, que uma das causas, para além da blasfêmia, né, teria sido o fato de que ele estava ali como alguém que estava pregonando um novo reino e que os judeus usaram isso contra ele depois. Né? Olha, esse cara aí, ó, está se levantando aí, ó, contra os romanos, está apresentando um novo reino, e vocês vão deixar isso, é? Olha, ele está querendo falar o quê? Que ele está querendo se levantar contra César, contra o imperador?
né? Então, alguns falam que esse foi também um dos motivos dele ter sido morto, né? Mas enfim, isso não é o debate. De todo modo, o ponto que eu estou falando é que o ambiente era completamente hostil. Aí eu citei também outro ponto, o Messias. Existia, sim, obviamente, a perspectiva de um Messias, todos esperavam, mas não aos moldes de Jesus. Aí vocês, mas o pessoal depois acreditou, né? O próprio Pedro confessou que ele era o Messias. Sim, mas por quê? O próprio texto responde, né? Traz uma explicação sobrenatural e espiritual, ou seja, Deus revelou isso para ele, né? Do contrário, ele nunca teria crido. Tanto é que os discípulos, quando Jesus morre, ficaram dispersos. Inclusive, Pedro se esqueceu disso depois, né? Porque ele nega Jesus, os discípulos ficam dispersos, como quem diz, olha, esse cara de Messias não tem nada, ele morreu na cruz. Os discípulos ficaram dispersos, como se não tivesse mais acreditando naquilo. E aí Jesus teve que se manifestar a eles de novo, aparecer a ele, como Paulo fala, né, as 500 testemunhas ali, enfim. Então, nesse ponto que eu destaquei. Tá bom. Uma outra questão para o Álvaro, que o Álvaro já tem que sair, depois já volta a questão para o Sabino. Ô, Lucas, oi. Como eu vou sair, eu gostaria de agradecer, né, a você pelo espaço. É que tem uma última questão, Álvaro, se você tem tempo para responder. Você tem tempo? Rapidinho. Veja aí o que é, pode ser. Mais um do Claudemir. Álvaro, seus mortos saíram dos túmulos de Mateus 27, 52, 54. Foi greve dos escribas ou lockdown divino para ninguém relatar isso fora da Bíblia? Ele está perguntando. O segredo para viajar na boa é buscar no lugar certo. Vai de caiaque. Ou você acha que esse sorriso é coisa de quem pagou caro na diária? Isso aí eu já respondi na minha resposta ao Sabino, né? Eu apresentei uma das possibilidades ao texto. Eu admiti que eu não sou teólogo e já vi alguns teólogos interpretando essa passagem como um evento simbólico, né? Mas, enfim, eu não sei, eu não teria que me aprofundar nessa questão. Por outro lado, dizer que ninguém viu é complicado, né? Eu já respondi sobre isso durante o debate. Falar que ninguém viu é complicado. E outra coisa, você não pode descartar o fato de que os evangelistas, eles magnificaram aquilo ali também, né? Eu sou cristão, sou, mas eu não acredito que, por exemplo, tudo que está no evangelho é literal como está ali. Quem me conhece e acompanha o meu canal sabe a minha perspectiva. Eu, inclusive, admito que há distinções nos evangelhos, por exemplo. Os cristãos mais fundamentalistas vão dizer que não. Eu não tenho problema nenhum com isso. Isso, para mim, inclusive do ponto de vista histórico, é um ponto para o cristianismo. Porque se há distinções nos evangelhos, isso significa que as fontes são distintas, independentes. Né? Seria muito estranho se tudo tivesse ali arranjadinho, arrumadinho. Porque aí você poderia usar o argumento de que aquilo ali foi tudo plágio, um copiou do outro na cara dura. Né? Ou seja, há distinções no relato. Pessoas testemunharam aquilo, mas viram de acordo com seus próprios ângulos, né? Sua própria perspectiva. Né? Então, eu não nego isso aqui. Tá? Então, sobre esse texto aí, pode ser simbólico. Alguns podem ter vistos e, por questões políticas e por amor ao dinheiro, ao status social, tenha negado aquilo, porque, como você sabe, pessoas fazem tudo por dinheiro, negam a família, matam filhos, abandonam esposa, enfim, faz tudo por dinheiro. O cara louco por dinheiro faz tudo. E o status social daquela elite ali do judaísmo era muito grande. Né? Então, pode ser que alguém tenha visto. Quem é que prova isso? Não sei. Né? Então, eu deixo isso para os teólogos aí discutirem. Mas pessoas testemunharam que Jesus ressuscitou. Os seus discípulos. E como eu falei, nem sempre os discípulos eram discípulos. Eles se tornaram discípulos. Por que eles se tornaram? Porque alguma coisa fez com que eles acreditassem naquilo. Né? E o que foi? Ora, para mim, que sou cristão, né? E aí eu vou para a fé, obviamente. Jesus se manifestou para eles. Tudo bem. Valeu, Álvaro. Você quer se despedir, falar do seu canal? Sim. Obrigado pela Queria até aproveitar a boa audiência de hoje, né? O debate aqui. Para que vocês aí se inscrevam no meu canal. Meu canal é Álvaro Rodrigues, historiador cristão. Eu trabalho com duas temáticas, tá? Jesus histórico e cristianismo primitivo, tá bom? Então, quem gosta desse assunto pode ir lá, colocar o seu comentário de crítica, enfim. Sejam bem-vindos e me ajudem aí no meu canal. Valeu, Sabino, valeu, Lucas. Valeu, Álvaro. Forte abraço. Valeu.